É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro dessa nossa escola de autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Hoje, decidi trazer um tema para vocês muito interessante. O segredo de como a gente interpreta a realidade. Vou fazer um questionamento para vocês. Para uma pessoa, tem duas pessoas no mesmo recinto, observando a mesma coisa. Mesma situação. Duas pessoas no recinto observando a mesma situação. Uma pessoa, ela vai interpretar de uma maneira e uma outra pessoa vai interpretar de uma outra maneira completamente diferente. Por que isso acontece? Qual é o filtro interno que, quando a gente observa uma realidade, uma pessoa, por exemplo, pode interpretar como um sinal: ah, isso eu não devo fazer. E a outra pessoa, na mesma situação, vai olhar e falar: é agora que eu tenho que fazer, é o sinal de Deus. Você já percebeu isso? É muito interessante como cada pessoa interpreta a realidade de maneiras completamente diferentes para o mesmo assunto. Eu já ouvi isso, pessoas que passam por uma coisa e falam: olha, aconteceu isso, eu senti que era um sinal que eu não deveria fazer. E uma outra pessoa passa pela mesma situação e fala assim: Henrique, foi um sinal de Deus que eu deveria fazer. E aí eu fiquei me questionando, cara, por que as pessoas interpretam a realidade diferente assim? Se é a mesma coisa. O que faz uma pessoa aproveitar uma oportunidade por causa de uma interpretação e outras rejeitarem uma oportunidade e entender como se fosse uma coisa que não deveria fazer? E às vezes dar conotações, inclusive espirituais, para isso. O que vocês acham? Eu quero saber de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? O que faz isso acontecer? Qual é o segredo por detrás disso? Mas eu quero uma coisa mais objetiva, eu quero uma coisa mais prática. Ah, é o ego. Pô, mas tá, e aí? Mas o que dentro do ego cria isso? Se vocês entenderem isso e internalizarem esse conhecimento, a vida de vocês vai dar saltos a passos largos para qualquer tipo de crescimento, para qualquer tipo de expansão, para qualquer tipo de sucesso em qualquer área na vida de vocês. Pessoal, a lei do ego é a lei da crença. A lei do ego é a lei da crença. O que faz um ego amadurecer são crenças. Por incrível que pareça. O que faz o ego ser transcendido é a entrega. Mas o que faz um ego amadurecer são as crenças. A psicologia é uma ciência muito nova, muito nova. Apesar de ter raízes muito antigas, a ciência psicológica, em comparação a outras ciências, é algo muito recente, é algo muito novo. A gente está engatinhando na psicologia. A psicanálise e a psicologia acreditam que a nossa primeira relação é relação com nossos pais. Porém, essa é uma afirmação incorreta. Nessa encarnação, a nossa primeira relação com outra pessoa é com os nossos pais. Mas a gente já teve outros pais em outras encarnações. Então, como é que a gente pode dizer que a nossa primeira relação é com nossos pais se a gente já teve outros pais? Se a gente já teve outras relações antes dessa e que a gente traz informações dessas outras encarnações nessa? Como a psicologia e a psicanálise não adentra essa parte reencarnacionista, que a própria ciência física já comprova que na natureza nada se perde, tudo se transforma, hoje a ciência já está começando a comprovar que a vida nunca morre. Não existe morte da vida, existe transformação da vida. Então, a afirmação da psicologia e da psicanálise que nossa primeira relação é com nossos pais está errada. Tá bom, beleza, Henrique, mas em outra encarnação eu tive outros pais, outra mãe, outro pai, outra mãe, outro pai. Onde é que isso começa? Isso começa em nós mesmos. A primeira relação que a gente tem é com a gente mesmo. Essa é a primeira relação.
O que isso significa? Isso significa que a primeira relação que a gente cria de imagem é com a gente mesmo. Na verdade, todas as relações que a gente tem que não são conosco mesmo são projeções da relação que a gente tem com a gente mesmo. Isso significa o quê? Que o grande segredo de como a gente interpreta uma realidade está intimamente ligada com a nossa autoimagem. A gente interpreta a realidade de acordo com aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Uma pessoa que passa por uma situação e enxerga uma oportunidade de crescimento, se você conversar com essa pessoa, você vai ver que tem crenças de quê? De merecimento, de autoestima, tem crenças de não importa o que aconteça, eu vou saber lidar. Uma pessoa que ela tem senso de capacidade, competência e merecimento, ela pode estar passando por uma situação dificílima, que ela vai enxergar ali uma oportunidade. Por quê? Porque ela vai. Os olhos dessa pessoa vão buscar oportunidade. Enquanto que uma pessoa é afundada em culpa, baixa autoestima, desvalor, não merecimento, qualquer coisa que ela enxergar, ela vai entender como um livramento. Não, tem que fugir disso aqui, não. Isso aqui não é para mim, não. Ela vai tender o quê? Ela vai tender a fugir. Ela vai tender a sempre se esquivar. É por isso que vocês nunca vão ver, por exemplo, uma pessoa que cria uma empresa ou começa a empreender. Vocês nunca vão ver essa pessoa prosperar se ela não tiver uma boa autoestima, se ela não tiver uma autoimagem, crenças positivas sobre si. Ela não consegue. Ela pode até criar, mas ela vai sempre esbarrar e ela vai ficar ali anos e anos e anos sem sair do lugar. Porque essa pessoa não vai conseguir nunca enxergar possibilidades, oportunidades. Vocês sabiam que fizeram um levantamento das grandes empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos atuais. Vocês sabiam que mais de 50% dessas empresas foram criadas nos momentos de maiores crises dos Estados Unidos? Como é que pode? Quando os Estados Unidos estavam totalmente quebrado, recessão de 29 e outras, foram quando criadas as empresas mais lucrativas atualmente. Não tem aquela frase, enquanto uns choram, outros vendem lenços? É tipo isso. E isso vai estar intimamente ligado com a autoimagem da pessoa. Uma pessoa que está passando por um momento de crise, mas ela tem certeza que ela consegue passar por isso, e bem, ela começa o quê? Interpretar a realidade como oportunidade. Porque ela consegue lidar. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, um rapaz estava entrevistando um mega empresário. E aí esse menino chegou para ele e falou assim: se você não tivesse nada hoje, se você perder, o cara era bilionário, se você não tivesse nada hoje, se você não tivesse mais nenhuma empresa, se você perdesse tudo, todo o teu dinheiro, você acha que você conseguiria recuperar? Aí ele respondeu: cara, você tinha que ver a postura do homem, totalmente confiante, tranquilo, falando calmamente. Ele falou assim, ele respondeu muito tranquilamente. E ele respondeu com muita certeza. Olha, se você quiser, amanhã você pode me deixar no deserto pelado. Em 2 anos, eu já sou milionário de novo. Porque eu sei fazer o caminho para chegar lá. Ele falou assim, eu não cheguei até aqui por obra do acaso. Eu sei o caminho. Eu sei fazer. Eu sou bom no que eu faço. Pode me largar no deserto pelado. Daqui a 2 anos eu sou milionário de novo. Como é que vocês acham que essa pessoa não interpreta a realidade? Só oportunidade, só crescimento. Tudo se torna uma oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender. Enquanto que uma pessoa que tem uma autoimagem negativa sobre si, afundada em culpa e não merecimento,
essa pessoa vai interpretar a realidade como o quê? Como algo perigoso. Como não, melhor não mexer, não rir, sabe? Quando as pessoas descobrem, por exemplo, que eu faço libertação espiritual, que eu converso com o obsessor, converso com o obsessor como se eu tivesse, sabe? E aí, irmão, o que que você tá... Qual é a boa? O que que você tá fazendo aqui? O que que você quer? Fala pra mim. Ah, lá vem com essa ladainha de novo, cara? Não, não é possível. Nossa, Henrique, como assim? Sabe? Aí, você vai começar. Eu falei assim, ah, eu sei lidar, eu sei lidar. E as pessoas não entendem. Vocês vão perceber, quando vocês conversam com pessoas que têm uma autoimagem negativa, a conversa dessas pessoas sempre tende a ir para o lado do vitimismo, a ir para o lado da fuga, a ir para o lado de tudo é um livramento. Tudo, assim. Obviamente que existem livramentos, mas tudo se torna livramento, tudo se torna uma forma de se colocar como vítima, tudo se torna uma forma de se culpabilizar e se colocar para baixo. Não precisa nem saber quais são as crenças específicas, mas só de conversar com essas pessoas e pela resposta dessas pessoas à interpretação da realidade, que muitas vezes não é nem dela, né? A gente está contando uma história tua e a pessoa pega a tua história como se fosse dela e interpreta para você como se você fosse vítima. Aí você fala, não, mas eu não sou vítima, não, sabe? Eu sei qual é a minha responsabilidade nisso. Não, cara, você é totalmente vítima, você não tem nada a ver com isso, não. Basta conversar alguns minutos com essas pessoas que vocês vão ver que a autoimagem é negativa. Enquanto uma pessoa com uma autoimagem positiva nunca vai colocar ninguém como vítima. E não é porque essa pessoa é implacável, firme, rabugenta, o que quer que seja, mas é porque ela não se coloca naquele lugar. Ela tem um senso de valor, um senso de competência tão alto que quando uma pessoa fala um problema para ela, tá 2 minutos já tem a solução, porque a mente dessa pessoa está programada para isso. Enquanto uma pessoa que tem uma autoimagem negativa sobre si, a mente é programada para não vou mexer, vamos fingir que nada está acontecendo, vamos empurrar a vida com a barriga, sabe? Não, não vamos mexer nisso não vamos falar sobre isso não. Ou tipo, ah, o problema sou eu, tudo sou eu, sabe? Vocês vão perceber que essas pessoas não criam soluções. E não tem nada a ver com a criatividade, porque a pessoa tem criatividade, porque vocês não acham que para se colocar como vítima não é necessário de criatividade, não. É necessário muita criatividade para se manter na mediocridade. Eu já atendi N pessoas inteligentíssimas, pessoas gênias, juro vocês com um potencial de genialidade muito alto. Mas a pessoa era gênia em quê? Criar justificativa para manter na mediocridade. É sério. Eu brinco com essas pessoas falando. Olha, eu falo, falo. Vocês são muito inteligentes. Vocês deram um azar. Aí a pessoa, que azar? Eu sou mais inteligente do que vocês. Porque, olha, para me enganar, se você conseguir me enganar com justificativa, eu deixo você fazer. Porque tu é muito inteligente. Eu tenho uma autoimagem positiva sobre mim tão estabelecidamente forte que para a pessoa conseguir criar uma justificativa para ela se colocar como vítima na minha frente, olha, essa pessoa tem que ser um astro de QI 200 para essa pessoa. Tem que criar uma justificativa muito alta. Eu sei disso, eu já conversei com muitas pessoas, inclusive, que estão aqui assistindo essa aula nesse momento. Pessoas com potenciais enormes, mas com uma autoimagem ridícula sobre si mesmos. Uma autoimagem extremamente negativa sobre si mesmos, que foi uma autoimagem que foi condicionada e reforçada com o tempo. Porque sabe qual é o problema da autoimagem negativa? A lei do ego é a lei da crença. E toda crença, ela tem por natureza querer ser reforçada, né? Porque isso faz a gente ter um gasto menor de energia. Então, o nosso cérebro, ele gosta de hábitos. O nosso cérebro, ele gosta de reforçar aquilo que a gente já acredita, como disseram aqui anteriormente. Então, uma pessoa que tem uma autoimagem negativa sobre si, vai tender a interpretar a realidade
para reforçar aquilo que ela já acredita. Então, imagina, a pessoa está no fundo do buraco e ela continua cavando. Ou seja, essa pessoa, ela precisa ter um merecimento muito grande de encontrar uma outra pessoa que tem uma autoimagem positiva e queira ajudar ela a sair do buraco. Isso é raro. A maioria das pessoas são infantis e egocêntricas, não saíram do narcisismo primário. Tudo gira em torno delas. Então, uma pessoa de autoimagem negativa, quando elas encontram uma outra pessoa que tem uma autoimagem um pouquinho mais positiva, mas ainda egocêntricas, o que essas pessoas fazem? Manipulam para ganhar dinheiro, sexo ou qualquer coisa. Manipulam as pessoas de autoimagem negativa para serem escravas. Sejam escravos sexuais, sejam escravos financeiros, sejam escravos de qualquer coisa que seja. É isso que a maioria das pessoas fazem. As pessoas de ego um pouquinho mais maduro, sabe? Eu falei isso na última aula. Saiu um pouquinho aqui da mediocridade. Essas pessoas que estão aqui, elas não querem tirar as pessoas que têm a imagem negativa. Você acha que essas pessoas querem? Claro que não. Elas vão manipular. Então, imagina. É isso, por exemplo, que pastor faz, né? Pastor, padre, a igreja faz isso a igreja faz isso com uma perspicácia maravilhosa. Pessoas do meio espiritualista pegam essas pessoas fragilizadas e, ó, descascam, sugam tudo que tem para sugar e depois, ó, se vira. Porque a maioria das pessoas desse planeta são fragilizadas, são infantilizadas, não tem referência, não tem exemplo. Na aula que acho que foram os mentores que falaram sobre Zeus e Cronos. Quantos Zeus existem nesse planeta, pessoal? Fala para mim, quantas pessoas Zeus totalmente plenas sobre si, que se conhecem a ponto de não se desestabilizar, inclusive com tragédia. Sabe aquela pessoa que acontece uma tragédia, a pessoa não se desespera e ainda se coloca para ajudar? Essas pessoas são as que têm a capacidade, de fato, de trazer uma mudança significativa no mundo. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não podem ver uma faísca, já sai correndo, desesperadas. Tem que ter uma imagem sobre si muito positiva, centrada, para ver esse mundo do jeito que está e querer ajudar. Ou seja, não, a pessoa não tem que ter só um ego maduro, a pessoa tem que ter um ego transcendido. Então é mais raro ainda. Porque pessoas de ego maduro até existem mais. Mas não necessariamente são pessoas evoluídas espiritualmente, ou seja, que transcenderam o ego. Essas pessoas um pouco mais maduras, egóicas, elas não estão nem aí para os outros. Elas só querem mais para si. Elas querem o quê? Acumular mais materialmente. Elas querem ter mais prazer, elas querem ter mais domínio sobre os outros. O Zeus não tem domínio sobre os outros, ele tem domínio sobre si. Ele controla seus próprios impulsos. Imagina, no desespero, a pessoa controlar o teu impulso, ter domínio sobre os teus impulsos e agir de maneira eficaz ali para solucionar aquela situação. Então, o nosso planeta hoje em dia, a gente tem, pessoal, problema a rodo. O que mais tem nesse planeta é problema para resolver. E como é que tem gente que não consegue prosperar? Porque, basicamente, financeiramente, você prospera financeiramente quando você enxerga um problema e você oferece a solução. Você tem a solução para aquele problema. Quanto mais eficazmente você consegue resolver o problema, mais você pode cobrar por aquilo. Basicamente, pessoal, fazer dinheiro é isso. Existe um problema, existe uma demanda, eu tenho a solução. Eu posso cobrar. Quanto mais eficaz eu for nisso e quanto mais eu souber fazer as pessoas acreditarem que eu consigo resolver aquele problema, mais dinheiro eu posso fazer. Por que que hoje em dia se vende tanta técnica mágica de se ganhar dinheiro, de curar isso, de curar aquilo? Porque faz as outras pessoas acreditarem que que isso é verdade. Então você tem um problema, pobreza. Eu compro meu curso
em um mês você está rico. E você consegue fazer a pessoa acreditar nisso, você deu as duas chaves de prosperar financeiramente, que é o quê? Resolver um problema, uma demanda, e fazer a pessoa acreditar que você é capaz. As pessoas de ego maduro que não têm evolução espiritual, é isso que elas fazem. Elas pegam um problema, uma demanda, um problema específico da sociedade, de um grupo de pessoas, e elas convencem de que elas são capazes de fazer isso. Mas elas são? Não estou nem aí. Elas são capazes disso? Não. Mas não importa se você é capaz. Você só precisa fazer a pessoa acreditar que ela é para completar o curso. É isso que hoje em dia a internet faz. Depois do advento da rede social, você não precisa ser mais competente. Você só precisa fazer as pessoas acreditarem que você seja. E essas pessoas, elas têm uma autoimagem positiva sobre si demais. Pega esses coaches aí, vai ver vídeo de coach. A postura da pessoa, a fala da pessoa. A pessoa, ela realmente, não é que ela acredita que ela seja competente. Ela sabe que ela não é. Mas ela não precisa ser. Ela só precisa fazer que os outros acreditem que ela seja. Então você vai ver pessoas, sim, que têm uma autoimagem positiva sobre si, de que elas são capazes de curar, de ensinar, não. Que elas são capazes de enganar. Eu sou capaz de enganar. Eu não preciso ser competente, só preciso que a pessoa compre meu curso. É R$ 1.000. Se você. Pessoal, vocês têm noção de hoje em dia o que é a internet em termos de escalamento? É uma coisa surreal. Se você vende um curso por R$ 1.000, pessoal, se vocês vendem um curso de R$ 1.000 para 100 pessoas, são R$ 100.000. Vocês têm noção disso? 100 pessoas para uma pessoa que tem, sei lá, 100.000 seguidores é 1%. Se você consegue vender um curso, sei lá, você faz um lançamento de um curso por R$ 1.000, a pessoa pode parcelar em 12 vezes, e 100 pessoas compram, você tem R$ 100.000 na tua conta. Assim. E aí eu já li vários comentários de pessoas que, tipo assim, eu comprei o curso do fulano, foi R$ 500. Ah, o curso é fraco, não gostei muito não, sabe? Achei o curso bem raso, que não sei o que, que não sei o que lá. Pessoal, o cara vendeu o curso para 20.000 pessoas a R$ 500. O cara ficou milionário. O curso é aprofundado, ensina alguma coisa? Não. Mas para você vender curso na internet, você não precisa ter um curso bom. Só precisa fazer a pessoa acreditar que o curso é bom. Que você sabe o que você está falando. Se você coloca um terno e gravata, barba feita, postura, não, que eu vou fazer acontecer, você vai ter o que você precisa, você vai conseguir o relacionamento dos seus sonhos, eu posso te garantir isso, eu tenho aqui inúmeros depoimentos, e que não sei o que, que não sei o que lá, pô, a pessoa, ela vai comprar. Ela vai comprar. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que conseguem criar uma autoimagem positiva não necessariamente são pessoas bem intencionadas. E isso vocês precisam saber. Pessoas maduras não necessariamente são pessoas de envergadura espiritual, pelo menos para a luz, para o positivo. Não são pessoas necessariamente que estão bem intencionadas em passar o conhecimento verdadeiro. Porque se passa o conhecimento verdadeiro, perde um cliente. Porque você vai ver só, a pessoa não tem um curso, pessoal. Ela lança 5 cursos por ano. Então, se no primeiro curso ela ensina tudo e a pessoa consegue o que ela quer, ela não vai comprar o próximo curso, pô. Imagina você criar um curso de como você ter relacionamentos. Como criar relacionamento, como conseguir um bom relacionamento. Se no primeiro curso você vende isso e a pessoa consegue, no segundo curso. Tá. E aí agora a gente chega à seguinte questão, né, pessoal? Beleza, Henrique, mas e aí? O que que eu faço com isso agora, né?
Como que eu construo essa autoimagem positiva? Como que eu amadureço esse ego para conseguir criar e ver oportunidades na vida? Basicamente, pessoal, basicamente, por que que vocês acham que eu ensino para vocês, e repito sempre no Instagram e aqui, não importa o que aconteça, eu vou saber lidar? Essa é a chave, é a crença, é a frase-chave do amadurecimento do ego. Porque eu não dou nada específico, nenhuma situação específica, não importa o que aconteça, eu vou conseguir lidar. Quanto mais eu falo isso com autoridade, e vocês sentem a minha autoridade, e vocês começam a repetir e acreditar, por quê? Porque se eu estou falando com autoridade, vocês estão sentindo a minha autoridade em vocês. Ou seja, vocês estão, pelo meu comportamento, pela minha voz, pela minha atitude, pela minha fala, vocês incorporam essa autoridade, vocês sentem, vocês começam a replicar o que eu estou sentindo. Nós, seres humanos, conseguimos fazer isso de maneira sutil e de maneira física. Né? Terceira lei do Kabbalah, correspondência. Se existe no sutil, existe no físico. Se a gente troca essa informação pelos nossos campos eletromagnéticos, que não tem tempo e distância, não tem tempo e espaço, isso também acontece pelos neurônios espelho, que eu falei recentemente lá no Instagram, nos stories também. Então, quando vocês me olham, ouvem a minha voz, o neurônio de vocês, espelho, começa a espelhar. E vocês começam a sentir a autoridade. E eu falo, não importa o que aconteça, eu vou saber lidar. Sentindo a autoridade também. E vocês começam o quê? Vocês começam a acreditar também que vocês são capazes. Porque, pessoal, amadurecer o ego nada mais é do que eu sou capaz. Não, a chave do amadurecimento do ego é sair de eu sou incapaz para eu sou capaz. Só isso. Porque para a gente amadurecer o ego, vão lá na aula como amadurecer o ego, que vocês vão ver que para amadurecer o ego, a gente só precisa o quê? Enfrentar desafios e vencer desafios. Assumir responsabilidade. Só que se a gente se sente capaz, a gente vai aproveitar as oportunidades de assumir uma responsabilidade a mais complexa. A gente vai assumir desafios maiores. Basicamente, pessoal, amadurecer o ego é o quê? Assumir responsabilidades, encarar desafios. Menores, maiores, simples ou complexos. Então, para a gente conseguir interpretar a realidade para, opa, isso aqui é um desafio, mas é uma oportunidade. Isso aqui é um desafio, não é para fugir do desafio, não. Isso aqui é uma oportunidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, Henrique, mas fazer isso é muito difícil. Pessoal, uma pessoa de ego maduro não existe fácil ou difícil. Existe vou fazer, não vou fazer. Vou assumir, não vou assumir. Fácil ou difícil não pode ser desculpa para fazer ou não fazer. Vocês vão perceber que a pessoa que utiliza, ah, Henrique, mas isso é difícil, é a pessoa que tem uma autoimagem negativa sobre si. Ela isso é difícil. Se vocês olharem lá no fundilho da psique da pessoa, da mente da pessoa, vai estar lá assim: eu não sou capaz. Porque se a pessoa se acha capaz, fácil ou difícil, é só uma questão de organização. É só uma questão de eu me organizar, estudar o que eu preciso estudar, melhorar o que eu preciso melhorar e fazer. Difícil é apenas uma questão de perspectiva. Vou precisar me esforçar um pouco mais? Vou precisar me dedicar um pouquinho mais de tempo? Vou. Ah, vou fazer faculdade. É uma faculdade difícil, né? Pô, pelo amor de Deus, eu fiz 5 anos de faculdade morando sozinho. Eu ia para a faculdade de manhã, voltava para a faculdade de tarde atendia, de noite tinha aumente consciente de dar aula, do aula de yoga de 5h30 da manhã. Pelo amor de Deus, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Até hoje, juro a vocês, eu vou me formar esse semestre agora. Eu fico pensando às vezes, como que eu consegui dar conta de tanta coisa? E fazer prova, e faz trabalho, e apresenta trabalho, e atende, e publica no... Eu publicava, sabe, vocês sabem como que eu publicava post? No ônibus, indo para a faculdade.
ônibus às vezes lotado, e eu escrevendo post, no Canva fazendo post para postar de noite. Eu escrevia o texto no ônibus. É difícil? Porra, é difícil pra caramba. Imagina, um ônibus lotado. E olha que assim, ó, sabe? Deixei de fazer, não deixei de fazer. Eu encontrei no percurso para a faculdade uma oportunidade de escrever os textos. Ah, não, Henrique, mas para eu escrever eu preciso de tempo, eu preciso do ar-condicionado, eu preciso de flores, eu preciso disso, porque, sabe, é difícil escrever, eu sei que, sei que lá. Vocês vão perceber que a pessoa que fica encontrando desculpa em tudo não faz nada. Não tem aquela frase, a pessoa que encontra justificativa para tudo, uma pessoa que é boa para encontrar justificativas é boa só para isso, não é boa para mais nada. A pessoa que é boa para criar justificativa não é boa para mais nada. Eu pensei, caraca, pô, eu dou aula de 5h30 às 7 da manhã. A minha aula na faculdade começa às 8h30. Ou seja, acaba a aula às 7 horas, eu tenho que comer qualquer coisa e sair. Quando eu voltar, eu já tenho que meditar um pouco para acalmar minha mente. Eu tenho que já almoçar, eu fazer meu próprio almoço. Aí começa a atender, aí chega de noite, sabe? Atender de tarde até de noite. Chega de noite, assim, e aí chega de noite, pô, mas eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que escrever livro, eu tenho pessoas para responder, eu tenho post para fazer. Onde é que eu ia escrever post? Eu parei para pensar, onde é que eu vou escrever post? Como é que eu vou editar meus vídeos? Qual é o tempo que eu não estou fazendo nada, assim? Falei, pô, indo e voltando da faculdade. Indo e voltando da faculdade é um tempo que eu tô. É um tempo que eu não ia fazer nada. Eu não consigo ler livro no ônibus, porque chacoalheja para cá, chacoalheja para lá. E sabe, não dá muita gente, não dá para ficar com um livro lendo. Vou aproveitar esse tempo para escrever os posts. E eu fiz isso durante anos. Anos fazendo isso. Hoje em dia eu consigo escrever em qualquer lugar. Escrever no ônibus lotado foi para mim a oportunidade de, inclusive, o quê? Aumentar a minha habilidade de concentração em qualquer lugar. Me coloca em qualquer lugar com um livro, com um celular, alguma coisa para escrever. Eu foco ali, eu pode estar caindo uma bomba do meu lado, eu estou lá escrevendo. Essa habilidade eu criei como? Me desafiando, eu aceitei o desafio. Se é o tempo que eu tenho, então vamos embora. É o meu desafio. Se hoje eu tenho essa habilidade de conseguir me concentrar, eu sento em qualquer lugar para meditar, e eu medito no barulho, na obra, em qualquer lugar, eu sento, pum, samadhi. Por quê? Porque eu meditei na obra, eu meditei no buraco, eu meditei em tudo que é lugar que vocês podem imaginar, de gente enchendo o saco, gritando, falando. E eu venci esse desafio. Tem muita gente que fala, ah, Henrique, mas eu vou meditar como? Tá tendo obra no andar de cima. Aí como é que eu vou meditar, sabe? O sol tá brilhando, sabe? Aí que a água tá molhada. As pessoas inventam as desculpas bizarras. Ah, não dá para meditar, porque é 5h30 da manhã, sabe? Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, blá, 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 blá. E é o que eu falei, é o que é o pior. A pessoa pega essa autoimagem negativa de eu não consigo e ela vai interpretar a realidade. Ela vai interpretar a realidade para reforçar essa uma autoimagem negativa. Porque o cérebro é um troço de hábito. Você sabe a quantidade de energia que a gente gasta para desfazer conexões neurais e refazer novas? É um gasto de energia absurdo. O cérebro não gosta disso. Certo? Não gosta de ter que falar que está errado, porque gasta energia. Ah, droga, vou ter que desfazer bilhões de conexões neuronais agora para refazer mais bilhões já. Caraca, sabe? Não vai querer. E aí a pessoa vai interpretar a realidade para reforçar a autoimagem negativa dela. E aí ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de uma pessoa madura egoicamente e madura espiritualmente para pegar essa pessoa e falar assim: agora que eu vou te encher o saco e vamos embora nessa. E a pessoa vai espernear.
A pessoa vai ficar, durante um tempo, vai ser uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque essa pessoa madura egoicamente e espiritualmente, ela vai o quê? Só dela existir, vai cutucar as crenças negativas das outras pessoas, porque essa pessoa ela não vai aceitar nada negativo, ela não vai tolerar desculpa, justificativa, vitimismo, ela não vai tolerar nada disso. Então imagina uma pessoa que está lá com a autoimagem negativa, querendo mudar isso, e encontrar uma pessoa dessa. E ainda ficar. Tem que ter, tem que ter muita coragem, sabe? Ou tem que ter muita coragem, ou o sofrimento tem que estar muito grande. Tipo assim, Henrique, você é minha última salvação. Tipo assim, sabe? Porque de vez em quando as pessoas me mandam. Você é minha última salvação. Para se entregar a esse ponto de tipo, eu não vou tolerar nada negativo, não vou tolerar vitimismo, não vou tolerar nada disso. E ainda por cima, eu vou mostrar com veemência, vou mostrar com firmeza, mas também com amorosidade, o que você tem que fazer, o que está de errado e o que você tem que fazer de certo. Ou seja, a pessoa ela vai encontrar as próprias resistências dela, ela vai te agredir em alguns momentos, porque ela não vai querer mudar, é a própria resistência. Sabe a criança quando tá com sono? Quem tem filho pequeno aqui? A criança tá lá com sono, as orelhas tá com a olheira assim, a criança tá quase desmaiando de sono, mas ela não quer dormir, de pirraça, sabe isso? Ai, eu tô rindo, porque eu vejo pessoas fazendo isso todo dia. A pessoa tá sofrendo, a pessoa não aguenta mais sofrer. E você fala e você mostra. E você, sabe, você mostra o negócio, dá a solução, e a pessoa tá, não, Henrique, não vou fazer. Vai de ser pirracento, cara. Vai dormir, sabe? Para de pirraça, faz isso que eu tô falando. E ainda por cima, hoje em dia, o trabalho é tão. Vocês vão me perdoar a palavra, mas o trabalho hoje em dia é tão foda que você ainda tem que dessensibilizar a pessoa que veio depois de 10 cursos. Diz, Henrique, eu já fiz 10 cursos, não funcionou. Por que, que o seu vai funcionar? Eu falo, putz, grilo. E ainda tem isso hoje em dia, né? Você, você ainda tem que. Você, lá, você ainda tem que dessensibilizar a pessoa que já fez 50 cursos, já tem 10 iniciações, já fez Reiki 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 20, Reiki Uzui, Reiki do Havaí, Reiki xamânico, Reiki sei lá, da Grécia Antiga. A pessoa já foi para a igreja evangélica, já foi para a igreja católica, já foi espírita, já, já fez ebó, já fez carreiro. Não mudou porcaria nenhuma. Henrique, por que que você funciona? Vocês estão vendo o tamanho do trabalho, né? Aí você tem que ir comendo pelas beiradas. Não, vou fazer um negócio. Vou fazer uma live, vou meditar na live. Vou meditar na live. Me fala um pouquinho da tua vida. Aí a pessoa fala, porque a minha vida é assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falo para a pessoa assim, olha, se você continuar assim, o que vai acontecer na tua vida vai ser isso, isso, isso. Aí a pessoa, não, Henrique, claro que não, né? Você quer, você quer lá. Aí dá 2 semanas acontece o que eu falei que ia acontecer. A pessoa, Henrique, você é vidente? Você é um iluminado, vidente. Você tem contato espiritual? Eu falei, não, porque é o óbvio. Muitas das percepções que eu falo para vocês não é porque os mentores falaram, às vezes não, eles dão um espetáculo, mas é porque é o óbvio. É o óbvio. Uma pessoa com autoimagem negativa, ela não vai prosperar em nada na vida, nem financeiramente, nem em relacionamento. E se você souber quais são as crenças negativas que a pessoa tem, você ainda consegue fazer você ainda consegue traçar todo o caminho que ela vai trilhar daqui a um tempo, daqui a uns meses. Porque é médium, é evidente? Não, porque é o óbvio. Se a pessoa tem uma imagem negativa, você sabe quais as crenças? Se a pessoa fala um pouquinho da vida dela, é só você pegar a vida da pessoa, coloca as crenças, que você vai ver onde vai dar. Simples. Por observação. Por raciocínio lógico.
Se vocês entenderem essa aula de hoje, se vocês incorporarem esse conhecimento, vocês vão começar a caminhar a passos largos na vida de vocês. Tudo é uma questão de autoimagem quando se trata do mundo material e terreno. A lei da vida terrena é a lei do ego, que é a lei da crença. Se a vida de vocês está cheia de problemas, cheia de travas, cheia de resistências, se vocês fizerem uma autoanálise profunda sobre vocês mesmos diante da situação, vocês vão perceber as crenças negativas que vocês têm sobre vocês mesmos. Vocês vão ver que está tudo lá, está tudo aí. O que vocês acreditam sobre vocês mesmos é a raiz de todos os problemas ou de todas as soluções. Culpa. Falamos bastante a culpa sobre no Clube do Livro, do Não Mais a Pessoa Boazinha. O que é a culpa? A culpa é a identificação com o erro. A culpa é a pior das crenças negativas sobre si. Porque a culpa, ela é uma identificação com o erro. A pessoa ela não comete mais o erro, ela é o erro. Quando a gente pega uma pessoa com complexos de culpa, é muito complicado. É um trabalho exaustivo com aquela pessoa, primeiramente, para ela se desidentificar com o erro. Você não é o erro, você cometeu um erro, beleza. Mas você não é o erro. Porque se você é o erro, tudo aquilo que você fizer é errado. Então a vida dessa pessoa, mentalmente, é um inferno. Porque essa pessoa ela vai agir e se relacionar de uma maneira que sempre ela vai estar errada. Ela vai estar sempre o quê? Evitando que as pessoas descubram o quão errada ela é. Tudo que ela fizer, ela vai fazer de uma maneira que garanta que as pessoas não vão descobrir o quanto ela é errada. Ou se ela fizer alguma coisa, acontece alguma coisa de bom na vida dessa pessoa, ela fica louca. Por quê? Porque ela tem certeza que em algum momento ela vai fazer alguma cagada. Ela só está esperando. Ah, reconheci uma pessoa legal. Nossa, apareceu uma oportunidade de um emprego maneiro. Ah, não sei o que lá. Sabe? Qualquer coisa, oportunidade boa, a pessoa ela vai fugir. Ou se por acaso, por merecimento, a pessoa, a situação meio que engloba ela, sabe? Tipo, não tem como você fugir dessa coisa boa, a pessoa vai ficar louca. A pessoa ela vai entrar em um complexo neurótico, um conflito mental muito grande. Por quê? Porque ela tem certeza que em algum momento ela vai fazer alguma cagada. Aí ela não consegue se entregar nas relações, ela não consegue se entregar, inclusive, no trabalho, ela não consegue, sabe? O trabalho não flui, ela fica assim travada, sabe? Não anda, né? Ela fica arranhado. Tudo na vida. E você vai ver o quê? Complexo de culpa. Culpa, pessoal, é a pior das autoimagens negativas, porque existe uma identificação com o erro, está grudado na personalidade. A pessoa traz o erro como parte da personalidade dela. Eu sou o erro. Então exige muita dedicação à meditação, terapia, autoconhecimento, para mudar isso de que, tipo, eu não sou o erro. Para descolar o erro da personalidade, para a pessoa entender que, beleza, eu cometi um erro, mas olha quanta coisa boa eu também já não fiz na vida. Olha quão potencial eu tenho de fazer tantas coisas legais também. Exige um alto trabalho diário muito grande. Como, Henrique, como que a gente sai dessa culpa? Tá lá, Clube do Livro, não mais a pessoa boazinha. Meditação. Pessoal, meditação é a melhor e mais eficaz e prática que você pode fazer de ferramenta para descolar a tua personalidade do objeto, do erro. Vocês vão entrar em contato com isso.
E vocês vão aprender aos poucos a não deixar que a sua atenção vá junto com o erro. Porque o que que é uma identificação? Se a gente pudesse pegar. Nossa, eu não tenho flip. Eu vou comprar um flip chart. Vou comprar um flip chart em breve para desenhar essas situações. Porque o que que é uma identificação? Basicamente, pessoal, o único livre-arbítrio que a gente tem é para onde vai a nossa atenção. Pessoal, o livre-arbítrio se resume a isso. Para onde vai a nossa atenção? O que é identificação? A gente tem, vamos supor que a nossa atenção é uma coisa contínua. É contínua, a gente nunca para, a gente sempre a gente sempre vai dar atenção para alguma coisa. Por isso que eu falo que iluminação espiritual nada mais é do que o quê? Que quando as três dinâmicas egóicas, identificação, apego e controle e desejo, vão para o self, vão para Deus, vão para aquilo que transcende a unidade, a mente divina. O nome que vocês quiserem dar para isso que existe além do ego. Mas a atenção está lá, a atenção continua. A iluminação espiritual nada mais é do que quando a gente condiciona a nossa atenção a viver nesse estado, a viver nessa mente, e não na mente egóica. Mas a atenção, ela continua. Só que a gente está condicionado a isso. Então, a culpa é uma identificação com o erro. Iluminação é uma identificação com o self. Mas o ego nunca morre. A nossa atenção ela nunca deixa de girar. A gente nunca deixa de continuar produzindo atenção. Quando a gente medita, a gente vai perceber que a nossa atenção está girando em torno do erro, colado. Como se para onde fosse nossa atenção fosse o erro junto, sabe? Como se estivesse colado. Então, quando a gente medita e a gente aprende a concentrar a nossa mente, relaxar o corpo em algo que não é o erro segue e a nossa atenção fica, sabe? Ao invés da nossa atenção ir junto, porque está muito grudado, tipo, não, é ponte de hidrogênio, sabe? Ponte de hidrogênio entre a atenção e o erro, que um vai, o outro vai junto. Quando a gente senta para meditar, com o corpo relaxado, depois de uma aula de yoga, né? Depois que a gente vai fazer um yoga nidra, pranayama, que a gente energiza o nosso corpo, energiza a nossa mente, e a nossa atenção, ela consegue ficar em algo fixo e parado, e não se e sendo refém dos impulsos da culpa e do erro, isso aqui acontece. O erro vai continuar girando, só que a nossa atenção, a gente não sai. A atenção do ponto fixo, do ponto único da mente. Isso aqui acontece. E a pessoa, nem que por alguns segundos, ela começa a ter um vislumbre do que não é se sentir culpada. Ela começa a ter um vislumbre de paz. O que é paz? É a ausência de culpa, né, pessoal? É a ausência daquilo que a gente não é. Então a pessoa começa a sentir paz. Por quê? Porque a atenção ficou fixa, parado, e aquilo que não é a pessoa, mas que gira em torno da personalidade dela, que é o que ela se identifica, erro, coisas materiais, coisas momentâneas, droga, álcool, enfim, qualquer coisa do mundo no qual a pessoa se identifica como eu e traz para a própria personalidade, quando a gente senta para meditar, a nossa atenção para no self, isso aqui acontece. E a gente vai se desprendendo disso. E a gente começa a ter um vislumbre de um silêncio profundo. As coisas começam a girar, continuam a girar. Só que a nossa atenção está parada no ponto fixo e único da mente. Pessoal, quando eu falo que meditação é a chave, eu não estou de sacanagem. Eu não ensino para vocês nada de brincadeira, é para vocês fazerem. É para vocês se dedicarem para fazer, sabe? Eu vou ficar no mente consciente só assistindo aula.
Tá bom, vai absorver alguma coisa, mas eu tô falando para vocês, vai demorar muito mais. Ah, vou assistir o clube lá, vou assistir o clube do livro da pessoa boazinha, mas não vou fazer exercício nenhum. Vocês estão enganando você mesmo, sabe? Vou participar do mente consciente, vou ficar assistindo as aulas aqui e vou pegar uma coisa ali, mas não vai conseguir aplicar. Porque o aplicar o conhecimento que eu ensino para vocês é a própria meditação. O que, que adianta vocês saberem a dinâmica mental da culpa se vocês não sentam para meditar para isso aqui acontecer? Só saber a dinâmica mental da culpa, pessoal, não cura a culpa. Só saber o conhecimento, dinâmica mental da raiva. O que, que é raiva? Não aceitação da realidade. Que por um breve período de tempo pode ser, é importante para autoproteção e autopreservação. Mas a pessoa que leva a raiva para tudo na vida, sabe aquela pessoa que é raivosa com tudo? Não é para se proteger, não é para fazer a vida movimentar e não tolerar mais aquilo que não deveria tolerar. A pessoa raiva para tudo. O que, que é? Aqui, ó, personalidade, atenção da pessoa e um desejo. Tudo aquilo que é contra esse desejo que a pessoa se identifica, ela fica com raiva. E aí tá aí, ó, a atenção tá indo junto com a identificação. O que, que adianta saber a dinâmica mental da depressão, ansiedade, raiva, gratidão e tudo que eu ensino aqui para vocês, amadurecimento do ego, se não sento para meditar, para descolar? Não adianta nada. Vocês vão, vocês vão repetir esse conhecimento para outras pessoas, vocês vão ser papagaio de pirata. E eu não quero que vocês sejam papagaio de pirata. Eu quero que vocês tenham a experiência do conhecimento. A dinâmica mental da culpa, já entendia. Ah, é o fulano, fulana. É o que acontece? Você acha que você é o erro. Nossa, poxa, caraca, é verdade. Aí passa 10 anos e a pessoa continua no mesmo lugar. Por quê? Porque não descolou. Vai continuar identificado. Quem aqui começou a meditação comigo sabe o que eu estou falando. De início, vocês vão ver esse movimento. Vocês não vão conseguir controlar o impulso de vocês mental de ir junto com aquilo que vocês se identificam. Eu recebo relatos de pessoas que se identificam, por exemplo, com comida, que não senta para meditar, não consegue pensar em outra coisa que não é comida. É sexo, é compras, é drogas, é álcool, é erro, é um desejo específico. A pessoa senta para meditar, a atenção da pessoa vai com aquele desejo que nem um trator. E exige, às vezes, muito tempo de meditação, de prática, para a pessoa começar, sabe? E desfazendo essa ponte de hidrogênio bem devagarzinho, assim, sabe? Aí vem os mentores de vez em quando, sabe? Para dar uma ajudada. De vez em quando os mentores vêm para dar uma ajudada nisso, sabe? Tipo assim, pô, energiza isso aqui para conseguir ir desfazendo e desfazendo. Aí chega um pouquinho, tá só assim, ó. Tá assim, só um negocinho assim. Aí tudo bem, aí falta só mais um pouquinho. Aí que eu não sei o que. Aí a pessoa fala: ah, não, meditação não é para mim. Aí para, aí volta. Aí, putz, aí perdeu tudo. Vocês estão entendendo, pessoal, que autoconhecimento não é terapia holística. Não desmerecendo as terapias holísticas. Eu adoro o Reiki. Reiki funciona, pessoal. Não é desmerecendo as terapias holísticas. Mas terapia holística não cura totalmente. Auxilia em quem está buscando a cura, porque a cura é o quê? A autoimagem negativa. Ah, Henrique, tô cheio de obsessor. Beleza. Qual é a porta de entrada desses obsessores na sua vida? Ah, não. Aí vem a vítima. Ai, não, eu não faço nada. É a pessoa que não gosta de mim. Beleza, a pessoa não gosta de você, mas como que ela tem acesso ao teu campo? Qual é a tua vibração baixa? Ah, teve um dia que eu fiquei com raiva. Aí tem um dia que eu fiquei com raiva porque fulano fez aquilo comigo.
Aí já se coloca como vítima de novo, sabe? Tô- Eu tô falando para vocês, pessoal. A autoimagem de vocês, o que vocês acreditam sobre si mesmo, pode ser a solução de qualquer coisa da vida de vocês. Assim como também é o motivo de qualquer buraco que vocês estão. Trabalhar em si mesmo é literalmente começar a se sentir mais capaz, mais merecedores e menos incapazes e menos não merecedores. Basicamente é isso, pessoal. Isso precisa estar sólido. Essa é a estrutura da vida de vocês. A autoimagem de vocês é a estrutura, é o alicerce que faz a vida de vocês andar, caminhar, progredir e expandir. Inclusive para transcender o ego. Então, o que eu ensino para vocês aqui de autoconhecimento com as ferramentas, isso não é terapia holística. Porque a terapia holística, por exemplo, o reiki, você está lá mal, aí você recebe um reiki, e isso dá uma amenizada, dá uma purificada no campo. Só que se você não vai na raiz da questão, que é a autoimagem, você vai criar aquilo de novo. E aí você vai precisar de reiki todo dia, toda semana, todo mês. Aí você vai precisar fazer limpeza disso e ir lá no centro de Umbanda fazer descarrego daquilo o tempo inteiro. Você vai precisar fazer isso o tempo inteiro. Porque é como se fosse um balde furado. Você vai fazer e vai lá para baixo. Sabe? Você vai fazer e vai sair lá embaixo. É como se o que produz eletromagneticamente a negatividade não é o que o outro está te mandando, é o que você está criando sobre si mesmo. O que o outro está mandando para vocês só vai entrar no campo de vocês se tem condizente eletromagnético, se tem vibração parecida ou igual. Essa vibração parecida ou igual é o que? É o que vocês acreditam sobre vocês mesmos. Quando eu descobri isso na minha vida, pessoal, nossa, eu falei assim, quer saber? Eu só vou trabalhar em mim. Só vou trabalhar em mim. A minha autoimagem, vou trabalhar totalmente em mim. Comecei a fazer exercício, comecei a correr. Nossa, fazer exercício físico, então, pessoal, é um dos maiores upgrades de amadurecimento. Fazer exercício físico, sabe? Se desafiar fisicamente. Vou correr 5 quilômetros. Nunca corri 5 quilômetros. Vai tomar correndo. Ah, mas eu não consigo. Opa! Aí já começa. Aí tu vê. Cara, claro que consegue, pelo amor de Deus. Pode demorar uma hora no início, mas tu consegue. No início, você nunca correu na vida. Pode ser que realmente 5 quilômetros tu vai desmaiar antes, mas tu consegue correr 1 quilômetro. Tu consegue correr 2 quilômetros. Até você chegar aos 5. Ah, é verdade, Henrique. Então, se a meta é os 5 quilômetros, você pode começar com 500 metros, você pode começar com 1 quilômetro que seja. Até você esbaforir. É. Graças a Deus, eu, eu sempre pratiquei esporte. Eu fui, inclusive, muito precoce em esporte. Eu lembro, eu comecei a jogar futebol na minha vida, jogava futsal, eu tinha 3 anos de idade. Imagina, eu tinha 3 anos de idade, eu já jogava futebol, eu já jogava futsal. Então, eu fui amadurecendo pelos desafios que o futsal me trazia, porque às vezes eu tinha que treinar, eu tinha que viajar, eu tinha que correr. Às vezes o meu time inteiro estava exausto e eu estava correndo. Eu me desafiava pelo esporte. Eu jogava basquete, jogava vôlei, já fiz karatê, já fiz capoeira, já fiz jiu-jitsu, já fiz boxe, muay thai. Eu adoro me desafiar. Eu adoro quando a minha mente fala, tipo, já vem com aquela, Henrique, mas isso aqui tu não vai conseguir. Nossa, mas aí é que eu faço mesmo. Aí é que me dá prazer de fazer. Porque eu sei que eu preciso me trabalhar naquilo ali. Quanto mais a minha mente me vem falando que não dá, que eu não consigo, que eu não posso, aí é que me dá vontade. Eu internalizei esse conhecimento. Eu tenho que trabalhar em mim. E por incrível que pareça, tudo começou a melhorar na minha vida. Meu trabalho, eu comecei a prosperar mais. Eu
fiz tanta coisa, eu crio tanto curso, eu crio tanta formas de fazer dinheiro, eu crio tanta coisa. Minhas relações melhoraram com as pessoas de uma maneira geral. Tudo vai melhorando quando a gente começa a trabalhar em nós. Não tem aquela frase, não tem nada que eu possa fazer por você além de trabalhar em mim, do Randaz? É isso. A melhor coisa que eu posso fazer por você é trabalhar a minha autoimagem. Porque você é minha autoimagem refletida. Eu vou começar a interpretar os seus atos de amor como oportunidades de amar e ser amado. E não como ataques ou como qualquer coisa. É trabalhando a autoimagem. Os nossos relacionamentos começam a ser mais prósperos, começam a ser mais harmônicos, começam a ser, inclusive, mais íntimos, mais profundos. Por quê? Porque a gente começa a ficar mais íntimo e profundo conosco mesmo, com a nossa própria autoimagem. Às vezes você estava na sala assistindo televisão, aí teu pai chega para você e falou assim: você que quebrou o prato, você é culpada. Aí você fala: não, mas eu não quebrei nada. Aí teu pai pega o cinto e dá na tua cabeça. Pô, se o papai fez isso, é porque eu devo realmente ter feito alguma coisa. Você começa a acreditar por repetição que você é ruim. Pessoal, a repetição para a gente. Lembra que quem viu o post que eu fiz sobre a autossugestão recentemente? Última série de posts que eu fiz, falando sobre autossugestão, da repetição, da visualização, da repetição da fala, para a gente começar a acreditar naquilo e a gente melhora. Vocês viram isso? Vocês leram esse post? Tá lá no destaque, inclusive, autossugestão. O mesmo serve, pessoal, para afundar uma pessoa. Se você contar uma mentira 1000 vezes daquela para aquela pessoa, ela vai acabar acreditando como verdade. A pessoa chega para você e fala assim: você é um idiota. De início, você pode até ficar meio incomodado. Pô, eu idiota? Não, mas pô, eu não sou idiota. Mas a pessoa todo dia, você é idiota, várias vezes por dia, você é uma idiota. E às vezes a pessoa ela nem chega e fala para você diretamente. Ela começa a dar a entender que você é uma pessoa idiota. A pessoa não precisa falar que você é culpada. Ela começa a manipular o ambiente, as outras pessoas, para fazer você se sentir culpada. Aí a pessoa vem de maneira muito sutil e fala assim, não fala você é culpada, e fala assim, quem sabe da próxima vez você não faz certo. Ela não falou você é culpada, mas ela manipulou o ambiente para te falar de uma maneira muito sutil que você é culpada. Como? Da próxima vez você faz certo, né? Eu confio. Pessoal, tem pessoas que são muito perversas. Tem pessoas que são perversas de nível hard. Manipulam, tá nem aí. E manipulam de maneira muito sutil. Ó, a pessoa te dá N responsabilidades. Você é responsável por tudo na vida, na casa, na vida daquela pessoa. E, obviamente, você é um ser humano, você tem humor, você tem nível de motivação, você tem seus traumas, você tem suas questões, você tem sua vida pessoal. E além da sua própria vida pessoal, da sua responsabilidade, você tem que cuidar da responsabilidade de 50 mil outras pessoas, ou de 50 várias coisas, porque a outra pessoa não faz nada. E aí, obviamente, vai ter dias que você vai estar TPM, você vai estar chata, você vai ter dormido mal, você vai estar cansado, vai ter acontecido problema no trabalho, problema na família, no pai, não sei o quê. Vai ter dias que você vai estar para baixo. Você não vai conseguir assumir todas as responsabilidades. Mas a pessoa fica lá esperando. No dia que tu estiver fragilizado, a pessoa chega para você e fala: É, eu sei que você está fazendo, eu sei que você está dando o seu melhor. Tudo bem que você não está fazendo certo. Olha que pessoa escrota, pessoa mau caráter. De uma maneira muito sutil, essa pessoa está reforçando a tua culpa. E aí, toda vez que isso acontece, a pessoa vai reforçando como? Não, eu te ajudo, já que você não consegue fazer, já que você está com dificuldade de fazer, né? Eu te ajudo. Estou vendo que você não está conseguindo, que você não está dando conta. Mas a pessoa, sutilmente, ela está reforçando o quê? O que você não é capaz. A pessoa não está reforçando o quanto que você está fazendo, o quanto que você está se dedicando. A pessoa não está reforçando o teu esforço. Ela está reforçando o quê? A sua incapacidade, de uma maneira muito sutil. Tem pessoas que são babacas, perversas a esse nível. Então,
Não é sempre que é assim tão direto. E vocês me desculpam o palavreado, mas às vezes eu tenho que falar dessa maneira para cair a ficha para algumas pessoas aqui, para cair a ficha para vocês. E por incrível que pareça, essas palavras mais fortes, elas geram um impacto mental que faz isso aqui, ó, sabe? Dentro da mente de vocês, quando vocês ouvem uma palavra dessa no momento específico, no momento chave, a mente de vocês faz isso aqui, ó, sabe? E aí mexe nas estruturas. Aquilo que estava sólido, dá desmoronado. Porque tem pessoas que têm complexos de culpa tão fortes que se não dá uma chacoalhada, cara, não sai, não muda. E de vez em quando eu tenho que falar umas palavras dessas para você, sabe? Você se dá assustada. Porque vocês não estavam esperando. Não, é literalmente tratamento de choque às vezes. Mas basicamente, né, voltando e respondendo novamente a pergunta da Ana, que ela trouxe, não precisa ser verdade, você só precisa acreditar. E tem pessoas que são muito perversas de fazer vocês acreditarem. Para quê a pessoa faz isso? Aí vai depender da doença de cada pessoa, né? Vai depender da identificação doentia de cada pessoa. Às vezes é dinheiro, às vezes é só para controle mesmo, para domínio, para ficar encostado, para, às vezes o filho ou a filha não sai de casa. Aí vai depender de cada situação. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte: existe muito estudo sobre isso, principalmente na terapia haitiana, quando ele fala sobre couraça. Na yoga, todo, toda. Ih, gente, estou com couraça na cabeça. Para yoga, todo músculo travado, toda parte travada, não é travada a palavra que eu queria, é tensa, né? Toda tensão no corpo é um trauma na mente. Então, nada existe na mente que o corpo não manifeste. Então, o corpo vai manifestando todo o trauma na mente e vai sendo, quanto mais esse trauma é energizado por energia psíquica, ou seja, quanto mais a pessoa vai se identificando com o trauma, esse trauma energético de energia vai se intensificando no corpo. Dependendo do trauma que gera uma determinada emoção, vai atingir diversas partes do corpo. É isso que, por exemplo, a medicina chinesa fala e ensina. Na yoga é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente faz os asanas, o que que a gente está fazendo? A gente está trabalhando essa tensão do corpo para gerar o reflexo na mente. Porque se a gente consegue trabalhar na mente e isso gera relaxamento no corpo, se a gente relaxa o corpo, a gente também consegue purificar o trauma na mente. É uma via de mão dupla. Se a gente consegue trabalhar no corpo, a gente consegue trabalhar na mente ao mesmo tempo. Então, se uma pessoa passa por um trauma que gera uma couraça excessiva, né, que a gente não tem que ter nenhuma couraça. O Reich fala que as nossas couraças elas devem ser flexíveis, nem muito tensas e nem não ter nenhuma couraça. Uma pessoa que não tem nenhuma couraça é uma pessoa que ela não tem nenhum senso de autopreservação. É a gelatina. Então, o Reich fala que a gente tem que ter couraça, mas elas têm que ser flexíveis. A gente tem que saber a hora de endurecer, a hora de relaxar. Então, imagina, tem que ter um autodomínio muito grande para, no momento de autopreservação, a couraça vir, ficar firme, mas quando não precisa, a couraça relaxa e a gente se entrega. Esse jogo é um domínio muito grande. Você precisa ter um domínio muito grande de si mesmo, da sua própria mente, inclusive do seu próprio corpo. Então, a yoga, ela vai trazer essa percepção corporal, do mesmo jeito que ela também vai trabalhar todas as tensões no corpo que ocasionadas pelos traumas no corpo. E existem níveis de realidade. Existe a realidade factual, né? Existe fato, opinião e julgamento, né? São coisas diferentes. O fato é uma realidade factual, entende? É o sol. Você olha para lá, está de dia. Tá sol, isso é um fato. Chove, está chovendo, isso é um fato. Fulano te deu um abraço. Isso é um fato.
O que é uma opinião? Uma opinião é como você interpreta o fato. Então, toda opinião, ela é relativa, porque ela vai depender da sua autoimagem. A realidade, ela não é relativa. A sua opinião é relativa. Então, não existe isso de cada um tem a sua verdade. Não, cada um tem a sua opinião. E a gente interpreta a realidade de diferentes maneiras em diferentes momentos da vida. Hoje, quando alguém te dá um abraço, pode ser uma interpretação diferente de quando você é criança e alguém te dava um abraço. Ou quando você é criança e assistia desenho animado, você tinha uma opinião sobre desenho animado. Hoje, você é adulto, já tem uma outra interpretação, uma outra opinião sobre desenho animado. Então, fatos, eles são objetivos. Ou não é. Ou tá só, ou não tá. Como você vai interpretar isso? Isso é uma opinião. E toda opinião é relativa. Não existe, eu repeti, não existe isso de cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua interpretação de um fato objetivo. Que isso muda com o passar do tempo, com o passar da idade e principalmente com o passar da construção da autoimagem. E existe julgamento. O julgamento nada mais é do que quando uma pessoa pega uma opinião e ela quer eternizar essa opinião. Então, por exemplo, aconteceu um fato X. A partir desse fato X, você gerou uma opinião. Quando você pega essa opinião e tira o caráter de mutabilidade dela, opinião, pessoal, é a coisa que mais muda o tempo todo. Mas quando você tira esse caráter de mutabilidade e você transforma em algo eterno, isso é um julgamento, é uma condenação. Aconteceu um fato, vamos supor, você errou uma questão numa prova da faculdade. Isso é um fato, você errou a questão. Qual é a opinião? Vai depender da sua autoimagem. Ah, eu errei porque eu sou burro. Eu errei porque eu não estudei essa matéria. Eu errei, mas eu posso melhorar. Qual é a diferença entre opinião e julgamento? Eu sou burro. O eu sou burro, você está tirando o caráter de mutabilidade da opinião. Você errou uma questão, beleza, mas por causa disso você é uma pessoa burra? Não. Toda opinião cristalizada é um julgamento. Olha, nesse momento, o que eu acredito e interpreto sobre isso é isso aqui. Beleza. Você mantém que aquilo é uma opinião, mas que a opinião muda o tempo todo. Você já viu o filme Matrix? A cena onde o Neo entra para conversar com o Oráculo pela primeira vez, que tem aquele menininho carequinha brincando de entortar colher. E aí o menininho chega pro Neo e fala assim: não tenta entortar a colher porque você não vai conseguir. Ao invés disso, você tem que entortar a sua mente. Isso é uma metáfora. A gente muda a realidade física quando a gente muda o nosso estado mental. Como que você colapsa a função de onda? Pelo aquilo que você acredita. Você, pelo aquilo que você acredita, você cria emoções. E aí você muda a realidade. Tem seres iluminados, pessoal, que fazem coisas que vocês nem imaginam. A realidade física é como se fosse brincar de Lego. Tem seres iluminados, pessoal, que vocês não têm noção das habilidades desses caras. Tem SIDA, por exemplo, que os caras se transformam no que eles quiserem. Literalmente, eles conseguem mudar a forma física deles. Quem já assistiu o filme Lucy? Pessoal, o filme Lucy basicamente é o que um SIDA faz. Faz o que quiser. Se desmaterializa e materializa em outro lugar. A realidade, a Matrix não se torna uma prisão, se torna uma massa de modelar. Como que a gente faz isso? Mudando inicialmente a nossa autoimagem. Por incrível que pareça, o alicerce é isso. A gente vive numa simulação? Sim, a gente vive numa simulação. É que nem, E,
É que nem o mito da caverna de Platão. Você sai da caverna e vai lá para fora. Quando você chega lá fora é só uma simulação maior. O mundo material, ele é uma simulação. Uma simulação dentro da mente de Deus. A autoimagem é o alicerce, é a base que vai sustentar o salto para a transcendência do ego. Sem Não. amadurecimento do ego, não existe iluminação espiritual, não existe transcender a Matrix. E transcender a Matrix não é sair da Matrix, é a Matrix se torna uma massa de modelar. Nós Uhum. somos escravos da Matrix, porque a Matrix se impõe para a gente. Quando a gente quebra, entre aspas, a Matrix, a gente continua na Matrix. Só que a Matrix se torna o quê? Um parque de diversão. As pessoas saia da Matrix, não existe sair da Matrix. O universo inteiro é uma Matrix. Porque o universo inteiro é uma criação dentro da mente de Deus. Isso tudo, sim, é diferentes níveis vibratórios de Matrix. Só que imagina você ser o dono da Matrix. Você faz o que você quiser. Você se modela do jeito que você quiser. Tudo uma questão de você se achar capaz, merecedor ou não. Henrique, eu quero muito, mas eu tento. Quando a pessoa fala para mim, Henrique, eu estou tentando, eu já sei que a pessoa tem imagem negativa sobre si. Por que é o tentar? Eu quero, mas eu não consigo. Basicamente, o tentar é isso. A pessoa Uhum. quer, mas ela não acredita que consegue. Porque senão ela não tentaria, ela estaria fazendo. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, Henrique, né? Para eu estudar, para eu me dedicar e para eu criar essa Certo. oportunidade. Só. Não tem que tentar, eu estou fazendo. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, oportunidade. Eu estou criando oportunidade. Eu vou chegar lá, eu consigo sim. Então não tem que tentar, tem que fazer. O próprio tentar é uma autossabotagem consciente. O Certo. tentar, ele é uma autossabotagem consciente. Você está criando, você está pavimentando o caminho da autossabotagem com o tentar. Para quando você não conseguir, pelo menos eu tentei. Sabe? É fazer média. O tentar é o famoso fazer média. Sabe? A pessoa te convida, seu aniversário, você liga para mim. Henrique, vai ter aniversário aqui na minha casa, chega aí. E tal, que eu não sei o quê, vai ter bolo, brigadeiro. Eu não como nada disso. Mas você me convida, que eu gostaria muito da tua presença, Henrique. Beleza, e tal, que não sei o quê. Chama a tua namorada também. Maravilha. Aí eu respondo para você assim: vou tentar ir. Tu já sabe que eu não vou. Então, o tentar é o famoso. Eu estou pavimentando o caminho de falar não, de não conseguir, de que não vou. Só que eu não quero falar isso diretamente. Vou tentar ir. Pô, não vou. Quero ser Isso. professor. Vou tentar ser professora. Pô, não vou. Já risca da lista. Ou faz ou não faz. Não existe tentativa. Tudo aquilo na vida de vocês que vocês estão falando que vocês estão tentando, eu tenho certeza que vocês estão tentando há anos. Então, Henrique, eu estou tentando acordar cedo para as aulas de yoga. Você vai continuar eternamente tentando, porque você nunca vai conseguir. Porque o tentar é isso. O tentar é basicamente eu não consigo. Nunca vou conseguir, então você vai ficar eternamente tentando. É a mesma coisa de vou fazer amanhã. Quando vai chegar amanhã, vocês não vão fazer. Se tem algo que é importante que vocês precisam fazer, e vocês falam, amanhã eu faço, sendo que vocês podem fazer hoje, vai chegar amanhã e vocês não vão fazer. Porque vou deixar para amanhã, vocês vão deixar sim para amanhã. A crença é deixar para amanhã. E vocês vão ficar carregando a crença no momento presente sempre. Então vai ser sempre amanhã, sabe? No momento presente, sempre amanhã. E o tentar vai ser a mesma coisa. Você tentar e nunca vai conseguir. Então troca o tentar, pô, eu vou conseguir, eu vou fazer. Aí vocês vão ver o que vocês vão fazer. Aí vocês vão ver que vocês vão conseguir. Ótimo, maravilha. Importante, uma coisa que é muito importante que você se cerque de pessoas que vão facilitar isso. É muito importante que você se cerque de pessoas que vão facilitar essa mudança interna. E não pessoas que vão
manter e reforçar essa imagem negativa. É muito importante o ambiente. Serve para a Clara, serve para todo mundo aqui. É muito importante que o ambiente que vocês estejam seja um ambiente que vão reforçar a autoimagem positiva. É aquelas pessoas que, mesmo vocês estão fazendo a maior cagada, mas é aquelas pessoas que vão perdoar e vão mostrar para vocês as várias outras coisas que vocês fazem de bom. Não é aquela pessoa que vai fingir que não tem nada acontecendo. Tipo, vocês cometem um erro, beleza, eu cometi um erro. Não, tudo bem, tá errado, tá perdoado, vamos fazer diferente. E olha também quantas coisas boas você não faz também. Pessoas que vão reforçar essa autoimagem positiva. Que vão fazer literalmente acreditar que a gente realmente é uma pessoa boa, que a gente pode fazer coisas boas, que a gente tem capacidade e competência para isso. E não pessoas que vão reforçar o quanto que a gente é ruim, que a gente não vale nada, que faz tudo de errado. Ninguém é tão ruim nessa encarnação que faz tudo errado. Ninguém. É tudo uma questão de interpretação. Então se cerquem de pessoas que vão fazer isso por vocês, que vão ajudar vocês nisso. E as pessoas que não, joga para escanteio. Se afasta por um tempo. Não tenham medo disso, sabe? Porque, como eu sempre falo para vocês, salvem a mente de vocês a qualquer preço. Salvem a mente de vocês a qualquer preço. Então, se precisar se afastar, se afasta, sem dó, sabe? Se afasta. Conversa com a pessoa, conversa com as pessoas, se afasta, se for necessário. E comecem a vida de vocês, uma boa vida para vocês. Recomecem se for necessário, mas façam isso. Você precisa entender o seguinte: se uma pessoa pudesse salvar o planeta, Buda já teria feito isso. Jesus já teria feito isso. Babaji já teria feito isso. Tantos outros siddhas que já passaram por esse planeta já teriam feito isso. É tudo uma questão de progresso. Por exemplo, vamos supor, se Buda encarna hoje, aí, sei lá, vamos supor que a gente tem um Buda que ele está socialmente aberto, assim, que ele está aberto para a sociedade. E mesmo que ele tenha uma conta no Instagram, YouTube, o que quer que seja, vocês vão perceber que a minoria da humanidade vai seguir. Porque não é o que as pessoas querem. E a gente tem que respeitar isso. Tem certas coisas que não é para todo mundo mesmo. A gente tem que aceitar isso. Não é para todo mundo. É progresso. É plantar semente. O que eu converso com vocês aqui, eu não converso com qualquer pessoa. Porque a pessoa pode não entender absolutamente nada. Sabe, às vezes a pessoa vai pegar o conhecimento e ainda vai deturpar o conhecimento. O que eu falo para vocês aqui, eu não saio falando para todo mundo abertamente assim. E mesmo vocês que estão aqui, muitas pessoas interpretam, como eu disse, interpretam o que eu falo de infinitas diferentes maneiras. Eu falo de meditação todo dia. Quem medita? Quem se dedica a isso? Então, é aquilo. O indivíduo, ele vai progredindo, vai progredindo. De vez em quando, um iluminado se coloca temporariamente disponível para a humanidade para pegar essas pessoas que têm um progresso suficiente e levar. Levar no sentido assim, dar o conhecimento final, o conhecimento último para a pessoa, sabe? Transcender o ego. Então, é isso, as experiências da vida vão.
Tem pessoas que, nossa, ainda vão encarnar e desencarnar muito ainda, até o sofrimento ficar insuportável, para aí a pessoa ter um despertar espiritual, para aí começar na primeira encarnação, começar a movimentar isso um pouco. Aí vem na próxima e continua mais um pouco. Aí vem na próxima, aí vai casar com a pessoa errada, aí volta mais um pouquinho, sabe? Aí de vez em quando vem a divindade, de vez em quando tem um que, opa, entendi. E aí ele se ilumina e vai pegando uns assim, sabe? Um aqui, outro ali, e vai levando junto, e vai, sabe? A realidade é essa. Não tem como, não existe isso de um indivíduo salvar a humanidade. Isso não existe. Na verdade, o indivíduo não pode salvar ninguém. Pode, no máximo, aquele que salvou a si mesmo, oferecer o conhecimento e as ferramentas para as outras pessoas salvarem a si mesmos. E tem gente que não vai querer. Vocês acham que todas as pessoas que tiveram contato com Buda se iluminaram? A minoria, a minoria das pessoas que tiveram contato com Buda se iluminaram. A minoria das pessoas que tiveram contato com Jesus se iluminaram. A minoria das pessoas que tiveram contato com Baba, tipo Milarepa, com Agastya, com Boganata, ou vários outros siddhas aí. Lao Tse. A minoria das pessoas que tiveram contato com esses seres se iluminaram. A humanidade é assim. A salvação é individual. A gente vai pegando o quê? Conhecimento, ferramentas, vamos caminhando junto, sabe? Para a gente criar um movimento para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento verdadeiro e às ferramentas. E aí cada um vai fazendo a sua escolha pessoal. Eu tenho certeza, eu falo, novamente, eu falo de meditação aqui todo dia. Vai ter gente que vai, eu vou ficar aqui 10 anos no mente consciente e não vai ter meditado um dia. Aí vai desencarnar. Aí vai chegar lá em cima, caraca, poxa, aí. Pô, podia ter meditado, né? Nossa Senhora, podia ter. Não, não. Mas beleza. Quando vem para a próxima encarnação, já vem muito mais suscetível de quando eu ouvir meditação pela primeira vez. Opa, agora eu vou sentar e vou fazer, não vou perder. A pessoa já vem mais preparada. E tudo bem, sabe? Eu não fico aqui fazendo terrorismo espiritual para ninguém meditar. Eu falo, olha, é importante, eu explico, eu dou exemplos, eu dou ferramentas, eu dou conhecimento. Quem quiser faz, quem não quiser, faz. Na próxima encarnação, quem sabe? E assim caminha a humanidade. Essas pessoas que têm essas doenças mentais muito graves, elas não vão se iluminar nessa encarnação. É no máximo atenuar os sintomas, dar um pouco de conhecimento para na próxima encarnação a pessoa já vir com um corpo diferente. A pessoa ela já vai encarnar com uma mentalidade diferente, que vai criar uma bioquímica diferente, que vai criar um corpo diferente. Não pense que as pessoas não internalizam conhecimento. Elas internalizam. Elas não vão internalizar da maneira como a gente quer, mas elas internalizam. Elas vão entendendo. E cada um vai ter o seu tempo de progresso. Na próxima encarnação de vocês, vai ter uma outra pessoa, sabe? Quem sabe aí, se vocês tiverem um merecimento, se Deus quiser, a gente tiver um merecimento aí, quem sabe Bábade não fica mais visível para a humanidade. Dizem por aí que daqui a uns anos ele vai se tornar mais visível para as pessoas. Mas quem sabe, né? Um ser desse de vez em quando não aparece aí, ajuda, passa conhecimento. Ou mesmo a gente, pelo nosso próprio progresso espiritual, a gente passa a reconhecer essas pessoas. Mas Henrique, o que eu faço com essas pessoas nesse estado grave? Vai passando conhecimento, Pentium 2, sabe? Vai passando o mínimo de informação da maneira que dá. Eu faço isso com pessoas que chegam para mim e falam que tem TDAH, que tem autismo, que tem isso, que aí vem e se coloca, mas eu não consigo fazer nada. E aos poucos eu falo, mas não consegue fazer nada mesmo? Mas tu consegue fazer isso aqui. Eu falei, eu consigo. Então por que que você não explora mais isso? Sabe? Nossa, N pessoas que chegaram para mim ter atendimento, etc., com TDAH, que na verdade não tinha TDAH coisa nenhuma, né?
A pessoa ela tinha um transtorno de atenção, mas não como algo orgânico, era totalmente por conta de vício em rede social, má alimentação. Aí a pessoa começa a meditar, aí a pessoa começa a fazer outra, começa a dedicar, organizar melhor o tempo, não ficar em rede social o tempo inteiro, se alimentar melhor. Aí a pessoa, o TDAH da pessoa diminui, começa a sumir. Entende? Eu vou chegar para essa pessoa, vou falar sobre. Vou chegar para essa pessoa e vou falar isso, tudo que eu falo para vocês dessa maneira? Eu não vou. Tem que ir devagar. Pente um, dois. Informaçãozinha por informaçãozinha. Uma mudançazinha por uma mudançazinha. Às vezes a pessoa vai demorar um ano para fazer uma mudança muito pequena. Mas essa mudança pequena, para essa encarnação daquela pessoa, cara, já foi muito. Se vocês olharem a realidade de cima, vocês vão perceber que em cada ismos existem, são divididos em grupos de acordo com a sua própria autoimagem. Grupo político, grupo econômico, os ismos que as pessoas acreditam, vocês vão perceber que para cada grupo são grupos de pessoas que têm uma autoimagem parecida, que acreditam sobre essas determinadas formas. Aí, para cada autoimagem, ou seja, para cada forma de interpretar a realidade, você vai ter um ismo diferente. Até para isso. Não acreditem de cara em qualquer coisa, principalmente que vocês veem na mídia. Principalmente na mídia. Saiu na mídia, não acredita de cara. Pesquisa mais, aprofunda mais, estuda mais. Não acredita em nenhum artigo científico. Pega aquele tema, aprofunda, investiga, pega outros artigos científicos de outros autores. Pega artigos científicos sobre o mesmo assunto de décadas atrás. Cara, não sai acreditando em qualquer coisa só porque uma pessoa de colete falou, ou porque uma pessoa de terno e gravata falou na televisão, ou porque alguém está falando no YouTube e no Instagram. Não acredita de cara. Reflete sobre aquilo. Pensa sobre aquilo. Se for uma coisa realmente que vocês acham importante, estuda um pouco mais sobre aquilo, em vez de sair acreditando de cara. Pega aquilo, experimenta na própria vida, vê se funciona. Experimenta, traz para experimentação antes. Não sai acreditando em qualquer coisa. Isso é básico. Ainda mais no mundo atual. Ainda mais no mundo atual. Não acreditem nem em mim. Pega o que eu falo, experimenta, aplica na própria vida, vê se funciona, vê se não funciona. Tem que trabalhar a arte do discernimento correto. E sem preguiça intelectual. Se tem um dos três karmas, o terceiro karma maior do Brasil se chama preguiça intelectual. As pessoas têm preguiça de se aprofundar no tema, que é tudo mastigado. Ah, porque a televisão falou. Ah, porque fulano falou. Não, tem que pesquisar, sem preguiça intelectual. Estudar, ver a realidade, estudar sobre todos os lados, não ficar só numa bolha, sabe? Ficar só numa bolha e ficar reforçando aquilo que já acredita. Porque os ismos são isso. Grupos de pessoas com autoimagens parecidas que querem reforçar a sua própria autoimagem e se juntam em bolhas sociais. E aí não estuda o outro lado, não estuda a outra história, e aí se tornam pessoas ignorantes, totalmente ignorantes. Começam a falar besteira e literalmente distorcem totalmente a realidade para reforçar aquilo que já acreditam. E isso hoje em dia está cada vez maior. Isso, os diferentes ismos hoje em dia estão extremamente agressivos, estão cada vez mais agressivos. Você não pode falar nada diferente para um determinado ismo que você é cancelado, as pessoas literalmente te cancelam, começam a falar coisas de você que não existem, hoje em dia, com inteligência artificial, então, inventam cada coisa.
Falam que você falou uma coisa que você não falou, distorcem totalmente o que foi dito, simplesmente por quê? Porque o teu ismo é diferente. As pessoas, com o advento das redes sociais, estão cada vez mais presas no seu próprio ismo, reforçando a sua própria autoimagem, na maioria delas negativas sobre si. Porque uma pessoa que tem uma autoimagem positiva sobre si, ela não vai ter uma bolha, ela vai circular por entre a realidade. Ela vai estudar de tudo um pouco. Ela vai estudar a história de tudo, de todos os ismos. E através de pegar informações de todos os ismos, ela vai simplesmente refletir um para ela que seja adequado. Ela vai conseguir ter capacidade de ser eficaz na realidade. Por quê? Porque ela já estudou de tudo. Hoje em dia a gente só vê o quê? Bolhas sociais, bolhas políticas, bolhas econômicas, bolhas e bolhas e bolhas de determinados egos que se juntam baseados na sua própria autoimagem, conflitando para ver quem vence, quem tem mais poder. Nossa, inventam umas coisas que não faz o menor sentido. Essa batalha política que existe hoje em dia, direita e esquerda, as pessoas acham que político vai salvar a humanidade. Pessoal, se política salvasse a humanidade já estava salva há muitos milênios. As pessoas, literalmente, elas acreditam que um presidente vai salvar o país. Para mim, isso é uma. Só da pessoa. É, para mim, isso é uma noia que não faz sentido. Se presidente do país fosse salvar, já teria salvo há muito tempo. E as pessoas ficam brigando, se degladiando por conta de política, enquanto os políticos estão lá, tudo no mesmo clube, bebendo uísque, e vocês aí se batendo. Cada um querendo reforçar a sua própria autoimagem. E no final das contas, é literalmente para isso. Cada um reforçar a sua própria autoimagem. Seja na política, seja na religião, seja em qualquer lugar. Até no meio espiritualista a gente vê a mesma coisa. Pessoas se degladiando para ver qual é a técnica mais milagrosa, qual é a religião, a doutrina mais, mais boa, etc. Ao invés de sentar, estudar, meditar, ter discernimento, aí fica acreditando em qualquer coisa. Eu nunca vi as poucas pessoas que eu conheço, já conheci, firmes no caminho do autoconhecimento, já bem progredidas, com um progresso bem legal, egóico, de amadurecimento e transcendência, eu nunca vi essas pessoas acreditando de cara em qualquer coisa. Porque elas são bem estabelecidas dentro delas mesmas. Elas não precisam de crenças para elas serem quem elas são. Elas não usam crenças como adorno, como uma maneira de ser, de ter valor. Porque hoje em dia é isso, né? Hoje, a crença, se você tem uma determinada crença, você tem um determinado valor na sociedade. Eu, até hoje, todas as pessoas que eu já conheci, que eu tive a oportunidade e o merecimento de conversar, que tem um amadurecimento egóico legal e tem uma transcendência do ego bem legal também, eu nunca vi essas pessoas fazerem parte de bolhas sociais e eu nunca vi essas pessoas usarem crenças como adorno. Fala uma coisa para ela, a pessoa de cara já acredita, para usar aquela crença como um adorno social, um status, alguma coisa. Sempre com muito discernimento. Deixa eu pensar sobre isso. Sabe? Às vezes a pessoa demora dias para responder, meses para responder, mas ela não acredita de cara. Deixa eu pensar sobre isso, deixa eu refletir sobre isso, deixa eu pesquisar sobre isso. Deixa eu trazer para dentro de mim e refletir sobre o que você está trazendo. Sem pressa. As pessoas hoje em dia tudo apressada. Aí você fala uma coisa, você tem que dar logo, tipo, você tem que dar logo uma resposta, é certo ou errado? Aí, Henrique, não sei o que lá, isso é certo ou errado? Não sei, pô. Como assim, não sabe? Calma, deixa eu pensar. Deixa eu refletir. Deixa eu ver o que eu vou falar. Deixa eu ver o que a inspiração vai trazer. Isso às vezes pode demorar 24 horas, pode demorar 6 meses, eu não sei. Mas não, eu quero. Calma. Para que você precisa dessa resposta rápida? Você vai ver que quer usar a resposta para criar uma crença para reforçar outra imagem. Então, se você tem um ego bem amadurecido e já com uma certa transcendência do ego, você vai ver que essas pessoas não acreditam em nada de cara. Não precisa acreditar para ter existência. E vivem com muita tranquilidade.
vão criando a experiência terrena com muita tranquilidade, sem pressa também. Entende? Não precisa daquilo para reforçar a existência. A pessoa já tem uma existência espiritual no planeta Terra. Então, muito cuidado com isso, principalmente nos dias atuais. É isso, pessoal. Por hoje é só.